Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Clima pesado no Cruzeiro, e não é para menos. Depois de uma atuação muito abaixo do esperado, derrota por 3-1, 2 jogadores expulsos e mais de 60 mil torcedores presentes, a sensação que ficou foi de vexame. E aí surge a pergunta que está tomando conta dos bastidores: Pedrinho cobrou o elenco no vestiário? E tudo indica que sim. Porque quando um dono de SAF, envolvido diretamente com o clube, presencia um jogo desse tamanho terminar dessa forma, a reação dificilmente é de silêncio. Ainda mais alguém como Pedrinho, que já demonstrou ser participativo, próximo e, acima de tudo, competitivo. E o contexto pesa muito. Não foi uma derrota qualquer. Foi clássico, foi em casa, foi com estádio lotado, e foi com um roteiro que revolta qualquer torcedor. Erros, desorganização, expulsões e um time que em muitos momentos pareceu perdido em campo. Isso mexe com todo mundo. Agora imagina dentro do vestiário. Jogadores cabisbaixos, comissão técnica analisando o que deu errado e, de repente, a presença do dono da SAF. Esse tipo de situação muda o clima na hora. Não é uma cobrança comum, é institucional. E quando vem de cima, o impacto é maior. Porque não é só sobre o resultado, é sobre postura, sobre entrega, sobre responsabilidade com a camisa. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. E esse tipo de cobrança costuma ser direta, sem rodeio, principalmente após um jogo onde o time termina com 2 expulsos, o que passa uma imagem de descontrole. E em clássico, isso é ainda mais grave, porque além de perder, o time se enfraquece dentro da partida. Outro ponto importante é o recado para o elenco. Quando há uma cobrança assim, a mensagem é clara: ninguém está confortável, ninguém está acima do desempenho, todo mundo está sendo observado. E isso pode gerar 2 efeitos: ou o grupo responde, ou a pressão aumenta ainda mais. Agora vamos falar do impacto imediato. Após uma derrota desse tipo, a semana de treinos muda completamente. Intensidade sobe, cobrança interna cresce, análise de erros fica mais profunda. Não existe clima leve depois de um jogo assim. E com cobrança de Pedrinho, isso tende a ser ainda mais forte. Outro detalhe relevante é a posição de Arthur Jorge. O treinador também entra nesse cenário. Ele precisa responder rapidamente, ajustar o time, corrigir falhas e mostrar reação. Porque quando a diretoria se manifesta, o técnico automaticamente passa a ser ainda mais observado. Isso é natural. Agora vamos falar da torcida. 60 mil pessoas no estádio, esperando uma grande atuação, e recebem uma derrota com esse roteiro. A frustração é enorme, e quando a torcida se frustra, a pressão externa aumenta muito. Redes sociais, arquibancada, ambiente, tudo muda. E o Cruzeiro precisa responder rápido para não deixar isso virar crise. Outro ponto importante é o efeito nos próximos jogos. Time pressionado entra em campo diferente, ou reage com intensidade e foco, ou sente o peso e volta a oscilar. E aí entra o papel das lideranças do elenco. Jogadores experientes precisam aparecer, assumir responsabilidade, organizar o grupo, porque momento ruim testa vestiário. Agora, voltando à possível cobrança de Pedrinho, se realmente aconteceu, não é apenas desabafo. É sinal de que o clube não aceita esse tipo de atuação. É cobrança por padrão, por nível de desempenho. E isso, no longo prazo, pode ser positivo. Porque clube que quer crescer precisa ter esse tipo de postura. Não pode normalizar derrota dessa forma. Mas claro, tudo depende da resposta. Cobrança sem reação não resolve. O que define é o próximo jogo. É a postura. É a entrega. Agora imagina o cenário de recuperação. Cruzeiro entra no próximo jogo com intensidade, corrige erros, mostra organização e vence. A narrativa muda rapidamente. O que era crise vira ponto de virada. Mas se não reagir, a pressão aumenta. E aí as decisões podem ficar mais drásticas.
mudança de escalação, alteração no elenco, até movimentações no mercado. Porque futebol é resultado, e clássico pesa dobrado. Agora eu te pergunto, você acha que essa cobrança pode acordar o time? Ou o Cruzeiro corre risco de entrar em crise? Porque uma coisa é certa, depois de uma noite como essa, o silêncio não resolve, e alguém precisava falar. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais pesado, a forma como o jogo se desenrolou. Não foi só perder. Foi perder perdendo o controle. 2 expulsos mostram exatamente isso. Um time desorganizado emocionalmente, que deixou o nervosismo tomar conta. E em clássico, isso é imperdoável. Porque além de prejudicar naquele jogo, ainda pode afetar os próximos, com suspensões e mudanças forçadas no time. Ou seja, o prejuízo não fica só no placar. Ele continua. Outro ponto que chama a atenção é a quebra de expectativa. O torcedor foi para o estádio acreditando em um time competitivo, organizado, com postura de decisão. 60 mil pessoas não estavam ali por acaso. E quando a resposta em campo é completamente diferente, a cobrança vem pesada. E vem com razão. Agora imagina o impacto disso internamente. Jogador que foi expulso, jogador que errou, sistema defensivo que falhou. Todo mundo sabe que ficou devendo. E quando existe essa consciência, a cobrança externa pesa ainda mais. Porque não tem argumento. Não tem como justificar uma atuação assim em clássico dentro de casa. Outro detalhe importante é o efeito psicológico no grupo. Momentos como esse podem dividir elenco, ou unir. Depende muito de como o vestiário reage. Se houver liderança forte, o time se fecha, assume erro e volta mais forte. Mas se o ambiente rachar, aí vira problema. E é aí que entra novamente a importância da cobrança de Pedrinho. Não é só bronca, é tentativa de alinhar mentalidade. Mostrar que o padrão do Cruzeiro precisa ser outro. Que não dá para aceitar esse nível de atuação. Agora vamos olhar para frente. O próximo jogo vira quase uma final. Não pelo campeonato em si, mas pelo momento. O Cruzeiro precisa dar resposta rápida. Precisa mostrar que aquilo foi exceção, não regra. E isso se faz com postura, com intensidade, com organização, e principalmente com controle emocional. Porque se repetir erros de cabeça, de disciplina e de posicionamento, o problema se repete. E aí a pressão só aumenta. Outro ponto que pode surgir é mudança no time. Depois de uma derrota com esse roteiro, é comum o treinador mexer. Tirar quem não rendeu, testar novas opções, mandar recado. E isso pode acontecer. Não como punição, mas como reação. Agora imagina o cenário de redenção. O mesmo time que decepcionou volta ao campo, joga com sangue nos olhos, corrige falhas, ganha divididas, mostra atitude e vence. A torcida reconhece. O clima muda. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.